Que história é essa de que o São Paulo tem um reforço engatilhado e Vitor Pereira meter uma pressão nos dirigentes do Corinthians por vários reforços? No vídeo de hoje do canal do Nicola, te atualizo sobre esses dois temas. Falo também sobre o Palmeiras e Dudu. O que o Verdão diz a respeito de um provável interesse do Fenerbahçe? Para completar, Flamengo e Ferreira retomam a negociação. TT, que foi alvo de vários clubes brasileiros, já tem seu futuro definido. Falo ainda sobre Neymar e a panelinha de franceses contra o atacante brasileiro. E por fim, as últimas do mercado, incluindo a chegada de Thiago Galhardo ao Fortaleza, notícia que bombou no futebol cearense. Antes disso, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você, sim, você, super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada, aperta o botãozinho aqui de vermelho de inscreva-se, ativa as notificações e deixa um like se tiver gostado do vídeo, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. E nessa quinta-feira você pode apostar na Libertadores, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Começando com os jogos da Sula, Universidade Católica e São Paulo, a vitória do Tricolor no Chile paga R$ 2,30. Tem Olímpia e Atlético Goianiense. Se existir um empate lá no Paraguai, R$ 3,15 para cada real apostado. Já na Libertadores da América, Fortaleza e Estudiantes. Vitória do Fortaleza em casa pagando R$ 1,95. Na Copa do Brasil, América e Botafogo, o último jogo que falta da primeira rodada das oitavas, jogo em Minas Gerais com empate a 3,20. Você não vai ficar fora dessa, né? Aposta Ganha super bacana, site extremamente fácil de entender e apostar. Pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e começa a apostar, combinado? Bora começar o vídeo de hoje com o tradicional giro de notícias, repercutindo informação que vem de um portal turco chamado Fotomasse. Esse portal assegura que Gabigol está de malas prontas para jogar no Fenerbahçe. O que me soa bem esquisito da notícia é de que o Gabigol iria para a Turquia por empréstimo de uma temporada. Não vejo a menor possibilidade de o Flamengo aceitar o empréstimo do Gabigol. Não tem sentido você liberar um atleta que é o seu principal jogador por empréstimo para jogar no futebol turco. Não acredito nessa história. Bora falar também que o Fluminense já vendeu mais de 20 mil ingressos para a partida contra o Corinthians. A expectativa é de um Maracanã com pelo menos 30 mil pessoas para o confronto do Campeonato Brasileiro. Já Rodrigo Moledo tem sondagens do futebol futebol grego. O Panathinaikos tem a intenção de contratar o zagueiro do Internacional, inclusive o Moledo já esteve no Panathinaikos de 2016 a 2017. Quero falar agora sobre o Santos, que desistiu de emprestar o Jobson, volante que havia sido contratado anos atrás no futebol paulista. O Jobson tinha uma proposta do Náutico. O problema é que o Náutico insistiu que o Santos pagasse 100% dos salários durante o período de empréstimo. O presidente Andrés Rueda considerou a oferta irreal, esse pagamento de 100% dos salários, e colocou um ponto final na negociação. A menos que o Timbu volte atrás nessa história dos salários, o Jobson fica na Vila Belmiro. Para fechar o giro de notícias, contar que o América deve faturar nos próximos dias um bom dinheiro com o Richarlison, jogador da seleção brasileira e que está mudando de clube. Ele vai trocar o Everton pelo Tottenham, negociação que pode chegar a 60 milhões de libras ou 378 milhões de reais. Bora falar agora sobre Thiago Galhardo, que acabou por bombar no noticiário do futebol cearense. Na noite dessa quarta-feira, o Galhardo acabou fechando com o Fortaleza. Contratação oficial, já houve até um anúncio nas redes sociais. Galhardo fica no Fortaleza até dezembro por empréstimo. Ele tem vínculo com o Inter durante esse período e a partir de janeiro assina um contrato. O Inter passa a ter 30% do valor de uma venda futura no ano que vem. É importante contextualizar que o Galhardo é ídolo do torcedor do Ceará, passagem para lá de boa pelo vovô, e recentemente chegou a posar para uma foto com o presidente do Ceará, o Robinson de Castro. Então foi um verdadeiro chapéu entre rivais. O Ceará já havia admitido a intenção de contratar o Galhardo. Fortaleza agiu de forma silenciosa, sem que ninguém soubesse do interesse. Acabou por cravar a contratação de um atacante que tem tudo para dar bastante certo por lá. É importante lembrar também que o Galhardo recentemente declarou sua intenção de continuar jogando no futebol europeu. Essa é mais uma das nuances dessa história da chegada do Galhardo, que pode atuar pelo Fortaleza a partir de 18 de julho. Tanto na Libertadores, se o Fortaleza continuar vivo, quanto nas demais competições. Se o Galhardo está chegando, a tendência é que nos próximos dias Renato Kaiser deixe o Fortaleza.
A única questão é que o Leão do Pici quer uma compensação financeira para liberar o centroavante. Bora falar sobre a situação de Neymar no PSG, que ele está de saída do clube, isso já é líquido e certo. Mas, ao longo da quarta-feira, surgiu a especulação de que ele teria sido alvo de uma panelinha de jogadores do PSG. Mandei mensagem para uma pessoa da minha confiança e a resposta que eu obtive é de que há de fato algo contra o Neymar, mas de uma panela específica de atletas franceses. Só para você entender o contexto. O Neymar é querido por muitos atletas dentro do clube. Di Maria, que já deixou o clube, mas estava lá até o ano passado. O Messi, Paredes, Verratti. São caras que adoram o Neymar. O Neymar tem moral com parte do elenco, mas uma panelinha formada por jogadores locais franceses que eu imagino que deva ter o Kimpembe como comandante, até porque o Kimpembe se acha a última bolacha do pacote, acha que é um verdadeiro gênio como zagueiro e quer se meter em tudo. Imagino que essa panela de franceses seja liderada pelo Kimpembe e que não gosta muito do Neymar. O Neymar e o Leonardo eram os grandes alvos. O Leonardo já deixou o clube, diretor esportivo do PSG, e agora, ao que tudo indica, o Neymar também sairá, especialmente se pintarem propostas ou se pintar uma proposta de algo entre 90 a 100 milhões de euros. O Newcastle está interessado, o Thiago Silva já disse que o Neymar caberia muito bem no Chelsea. Para mim, o Neymar joga em qualquer clube do futebol no mundo como titular absoluto. E está pintando aí uma ótima oportunidade de fazer negócio. Vale lembrar que o PSG havia desembolsado 222 milhões de euros para comprá-lo do Barcelona. Se você tiver a oportunidade de pagar 90, 100 milhões de euros para comprar o Neymar, você vai estar fazendo um baita negócio, pelo menos na minha opinião. Só para fechar sobre esse assunto, muita gente especulou nos últimos dias que foi o Mbappé quem decidiu pela saída do Neymar. Não acredito nessa possibilidade. Neymar e Mbappé têm boa relação. O que pode ter acontecido é que quando da renovação do Mbappé, talvez o clube tenha perguntado: e aí, se a gente liberar o Neymar, você vai ficar muito triste, vai ficar chateado? E a resposta deve ter sido algo como: não, liberem se vocês quiserem, façam o negócio que vocês imaginarem. Bom, bora falar agora a respeito de um reforço no São Paulo, reforço engatilhado. Essa notícia que surgiu nas redes sociais de jornalistas que cobrem o São Paulo fez com que vários torcedores ficassem super ansiosos. Quando é que chega esse reforço? Quem é? Vai mudar o patamar do clube? Temos uma péssima informação para você. Não há nenhum reforço engatilhado. E para chegar a essa conclusão, eu ouvi duas fontes diferentes no São Paulo que asseguraram que o tricolor anda com enorme dificuldade para fechar reforços. O único já garantido é o Marcos Guilherme, uma oportunidade de mercado. Atleta que pertencia ao Internacional rescindiu seu contrato e assinou um vínculo com o São Paulo somente até dezembro. O São Paulo está atrás de várias posições. Quer um goleiro? Tem gente especulando o Maílson. O São Paulo assegura que não vai contratar o goleiro do Sport. Quer um zagueiro? Já tentou o Igor Rabelo, que renovou o contrato com o Galo, e está de olho no Adrielson, que tenta a rescisão do contrato no Sport. São Paulo também busca um primeiro volante há bastante tempo e depois da contusão grave do Luan, essa busca se intensificou. Há também a necessidade de mais um atacante de velocidade pelo lado do campo, até porque o São Paulo perdeu recentemente o Marquinhos, negociado com o Arsenal, e viu o Caio, com a camisa da Seleção Brasileira Sub-20, se machucar o joelho, só volta na próxima temporada. As necessidades são várias. São Paulo entende que precisa de pelo menos 3 a 4 reforços a partir de 18 de julho, mas o problema é a falta de grana. O tricolor precisa hoje pagar as dívidas que tem com o clube antes de sair buscando contratações. Nomes de Soteldo, Claudinho, esses caras mais valorizados dificilmente vão chegar, beleza? Bora falar agora sobre TT. Você lembra dele? Atacante que deixou o Grêmio muito jovem, foi vendido por 15 milhões de euros para o Shakhtar Donetsk. Foi muito bem no clube ucraniano, chegou a despertar a atenção do Manchester United e na oportunidade se especulou em um negócio de 50, 60 até 70 milhões de euros. O Shakhtar fez jogo duro, segurou o atleta e agora se deu muito mal. É que o TT já definiu o seu novo clube. E o problema é que ele só tem vínculo com o Shakhtar Donetsk até dezembro do ano que vem. Ou seja, vai ficar emprestado por um ano e depois estará 6 meses do fim do contrato com o Shakhtar. Antes de falar sobre esse clube, só queria contar que vários times brasileiros o procuraram recentemente. De acordo com o Pablo Bueno, que é seu empresário, a frase dele é a seguinte, abre aspas: Atlético Mineiro, São Paulo, Flamengo, Palmeiras. A maioria dos grandes times do Brasil o procurou, só que ele tem muito mercado lá fora. Fecha aspas, disse o Pablo Bueno sobre o futuro do TT. TT, que já havia jogado o finalzinho da temporada passada por empréstimo no Lyon, está voltando ao Lyon agora para ficar mais uma temporada. Conversei com o Pablo por telefone e o Pablo estava no avião
indo a Lyon para fechar contrato de 1 ano com o Lyon. Ele vai assinar, ele vai se aproveitar daquela cláusula criada pela FIFA para suspensão do contrato de uma temporada com o Shakhtar, e é desse período que o TT vai acabar ficando no futebol francês. Imagino que vai ficar para ficar em definitivo, porque é muito bom jogador, vai ter mais oportunidades, deve fazer barulho por lá. Se viesse jogar no Brasil, certamente seria um enorme reforço para essa função de atacante de lado de campo que é tão necessária por aqui. Excelente atleta. Única notícia ruim nesse noticiário todo pro torcedor do Grêmio é que, como ele está indo por empréstimo, não há uma negociação em definitivo, ou seja, não se aciona um mecanismo de solidariedade e o Grêmio deixa de faturar uma boa grana nessa transferência. Seguindo com o giro de notícias, com informações de mercado, aproveitando até do papo que eu tive com o Pablo Bueno, o Flamengo não desistiu da contratação do Ferreira. Vi bastante gente que cobre o Flamengo assegurando que não há mais tratativas entre o Flamengo e o Ferreira. A informação que eu tenho é diferente. Inclusive me perguntaram no programa do Nicola dessa quarta-feira se o Ferreira tinha proposta do Corinthians. Mandei a questão para o Pablo Bueno, ele assegurou que ninguém do Corinthians o procurou, mas também garantiu que as conversas com o Flamengo continuam. Marcos Braz e Bruno Spindel adoram o Ferreira e já teriam o contratado em fevereiro desse ano. O negócio só não aconteceu porque na oportunidade Paulo Souza disse que não contaria com o Ferreira. O Flamengo desistiu então naquele momento. Com a saída do Paulo Souza, retomaram as negociações. O problema é que agora o negócio ficou um pouco mais caro. No período, o Grêmio renovou o contrato do Ferreira e a multa, que era de 8 milhões de euros, passou para 13. O Grêmio, inicialmente, nas últimas rodadas de conversa com o Flamengo, sugeriu um preço de 12 milhões de euros. O Flamengo já disse que não há a menor possibilidade de pagar tais cifras, até porque o Ferreira vem enfrentando vários problemas físicos e não joga há um tempão. A tendência é que esse negócio saia por cifras bem inferiores, algo na casa de 8, 9, no máximo 10 milhões de euros, mas posso assegurar para vocês que as tratativas continuam, que a ideia do Flamengo é ocupar a vaga do Bruno Henrique, machucado com uma lesão no joelho, com a chegada do Ferreira. Chegaram a dizer que a busca seria por atacante de lado de campo do futebol russo ou ucraniano. Esse atleta chegaria por empréstimo. É bem verdade que essas negociações são mais complexas, até porque os atletas são supervalorizados, gente como Claudinho, como Malcom, entre outros. Então, existem sim tratativas entre Flamengo, o staff do Ferreira e o Grêmio. A ideia é fechar o mais rápido possível, beleza? Vou ficar de olho nessa história, assim que tiver qualquer novidade, também conto para vocês. Seguindo por aqui, vamos contar sobre o Corinthians, que vai buscar reforços na janela da metade do ano. Depois de confirmar Yuri Alberto, Timão deve chegar também, ou deve tentar também, um zagueiro, o Balbuena é o grande alvo, um volante, essa é uma necessidade interna. Contei para vocês no vídeo da tarde de ontem que Eric Pulgar, volante chileno, que havia sido oferecido e aprovado pelo VP, está descartado. Vocês devem ter lido ou ouvido que o Pulgar foi acusado de estupro por uma jovem de 24 anos lá no Chile. Houve uma festa no último sábado, essa menina foi à festa, diz ter bebido algo que a deixou meio desnorteada e ela só lembra de ter sido levada em um caminhão com mais 10 homens para um terreno descampado em Santiago, no Chile, e teria sido lá que ela teria sido atacada. O Pulgar já foi ouvido pela polícia, nega qualquer participação nesse episódio, diz inclusive que não existiu nada absolutamente disso, mas o Corinthians, enquanto isso não estiver definido, não fará proposta ao Pulgar. Então é um nome que dá pra gente riscar do mapa corintiano. Busca por volante continua, o Timão vai tentar no mercado nacional, preferencialmente com brasileiros, uma opção para esse setor. Além do zagueiro Balbuena, além do volante, o Corinthians também está de olho em atacantes. Surgiu nas últimas horas a possibilidade de o Rony Lopes, que é brasileiro naturalizado português, chegou a jogar pela seleção, virar reforço. É um jogador que é bastante conhecido pelo Vitor Pereira. O Corinthians não confirma o interesse, embora ele tenha sido especulado. Rony, que pertence ao Sevilla, esteve emprestado na última temporada ao Olympiacos da Grécia. Só para arrematar a respeito de Corinthians e reforços. A ideia do presidente do Willy Monteiro Alves era não trazer muita gente, até por entender que o Corinthians já tem um elenco bom e caro. Mas o Vitor Pereira está metendo a maior pressão nas entrevistas coletivas dos 2 últimos jogos. Ficou muito claro o quanto ele quer reforços. E o Corinthians, até para manter o Vitor Pereira na próxima temporada, vai precisar atender a algum dos pedidos. Depois do empate em 0-0 com o Boca, o Vitor Pereira na coletiva pediu praticamente um time inteiro de reforços. Então eles devem chegar nos próximos dias e Yuri Alberto não estará desacompanhado em relação aos reforços para a próxima temporada. Bora fechar o vídeo para falar a respeito de Dudu.
Contei para vocês na semana passada que o atacante do Palmeiras interessa ao Fenerbahçe e ao Galatasaray. Não existiam propostas, mas primeiros contatos com o André Kuri, que é o empresário responsável pela carreira do Dudu. Um jornal chamado Fotomassi, lá do Turquia, assegura que o Fenerbahçe cogita pagar até 12 milhões de euros para contratar o Dudu do Palmeiras. E o Dudu passou a ser um alvo depois que vários outros atletas que atuam por aqui não acabaram sendo contratados. Entre eles o Bruno Henrique, que operou o joelho, o Igor Paixão, jogador do Curitiba muito bom, e o Eduardo Vargas. Eu nunca tinha lido que o Vargas interessava ao Fenerbahçe, está nessa matéria. Vargas que pertence ao Atlético Mineiro. Pois bem, 12 milhões de euros hoje equivalem a 65 milhões de reais. Será que o Palmeiras toparia negociar o Dudu? Fui checar essa história com uma fonte minha dentro do clube e essa pessoa do Palmeiras assegurou que não houve nenhum contato, nem do Fenerbahçe, nem do Galatasaray, a respeito do Dudu. E mais, o Palmeiras imagina que isso possa ser reflexo de uma tentativa de pressionar o Verdão para estender o contrato. O atual vínculo termina em dezembro de 2023 e o Palmeiras ainda não se decidiu por oferecer um novo contrato. Isso poderia estar preocupando o atacante ou o André Kuri, e a partir daí surgem as notícias de eventuais interesses. O Palmeiras acha que se de fato o Fenerbahçe quisesse contratar o atleta, já teria procurado ou pelo menos feito uma sondagem ao Verdão. Tudo absolutamente tranquilo entre os dirigentes alviverdes quando o assunto é o Dudu. Se a proposta aparecer, aí o Palmeiras vai pensar, vai refletir os prós e contras, mas não há nenhuma necessidade de venda de atletas para a resolução dos problemas com o fluxo de caixa. Tanto que recentemente a Leila chegou a dar uma entrevista afirmando que nem por 30 milhões de euros vende o volante Danilo, pretendido por vários clubes no futebol europeu. Então se você é palmeirense e ficou preocupado com a chance de o Dudu sair, eu não ficaria tanto não, porque os dirigentes do Palmeiras asseguram que ele permanece do clube. Dudu, que tem vínculo, como eu disse, até dezembro de 2023 e é o atleta mais bem pago do futebol brasileiro, hoje fatura 2 milhões e 100 mil reais por mês. Bom, curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, se inscrever no canal, a gente volta no fim da tarde com mais um vídeo e com o programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!